Minha locutora na área com mais conteúdo para você, muito interessante. E hoje eu vou abordar um de 3 vídeos que eu quero falar com você sobre combate à corrupção. E eu começo falando com vocês sobre fortalecer as instituições de fiscalização e investigação. No nosso país, quem são essas instituições? É o Ministério Público, que é do governo, e a Polícia Federal, que também é do governo, né? Essas instituições, elas precisam ser independentes e sem pressão externa, ou seja, nem do governo a pressão, nem das instituições privadas, muito menos de poderes que não são do país, são extra, que a gente sabe que tem potências no mundo todo, né? Então, fortalecer essas instituições do nosso país é muito importante para que nós, brasileiros, gozamos, né, de plena cidadania, tá? Então, lembre-se disso sempre. Ministério Público e Polícia Federal são instituições que cuidam de fiscalizar e investigar. Elas precisam ser fortalecidas, serem independentes, para que a gente tenha o gozo pleno de cidadania no nosso país. Outro quesito, educação e cultura política. Quem já não estudou política, né? Eu, na minha adolescência, estudei OSPB, né? Educação Moral e Cívica. Hoje não tem mais isso, né? A gente estudava os partidos, estudava política mesmo, né? Hoje a gente sabe que se estuda os pensadores, filosofia, sociologia, que também é um encaminhamento para ter o exercício, né, de pensamento social, sociológico, de um pensador, de um político, de um cidadão que não é ignorante, não é analfabeto político, né? Então, a educação, mesmo nas interdisciplinaridades, desde as primeiras séries iniciais até a conclusão do 2º grau no nosso país, e isso existe, viu, gente? Porque as crianças, elas estudam educação moral e cívica com as historinhas animadas de as fábulas, né? Elas estudam essa socialização, esse pensamento social de cidadania, de como se comportar como um bom cidadão, de ter bons valores e cumprir com os deveres e gozar dos direitos que nós também temos, desde muito pequenininho, através das fábulas. E as fábulas sempre têm, né, um brasão no final delas, né? E esse brasão indica a consciência da história. Então, desde muito pequenas, as crianças já têm. De 5ª a 8ª série, as crianças têm a interdisciplinaridade dentro das matérias, todas as matérias do núcleo comum. Isso é importante saber, os textos, o que é estudado. Por isso que o livro didático precisa ser seguido, porque o livro didático tem um conteúdo coeso para a educação eficaz do cidadão daquela série. E aí, isso tudo está dentro da cultura política na educação. E hoje, na 8ª série, né, eu acredito que já tem sociologia e filosofia, né, e no 2º grau, né, essas matérias só tinha antigamente no magistério, né, só quem fez magistério que estudava, e nem científico não tinha. Hoje, o ensino médio tem sociologia e filosofia. Então, eu acho muito interessante isso para que nós tenhamos a integridade ética e de cidadania, e possamos gozar, né, dessa ética. Ser um cidadão ético é respeitar o outro, né, é compreender o outro como se estivesse no lugar dele,
né? E ser cidadão é estar dentro de uma sociedade, vivendo em conjunto, respeitando o outro, sabendo os seus limites, os seus parâmetros, né? E isso tudo constrói uma fusão, porque quando as primeiras cidades foram compostas, os primeiros artesãos, né, os primeiros trabalhadores, né, os artesãos do metal, os artesãos da madeira, os artesãos da cerâmica, os artesãos do couro, né, esses primeiros trabalhadores que foram para as cidades grandes e depois foram construídas as indústrias, foram surgindo as indústrias, né, no Velho Mundo. Esses cidadãos, eles foram percebendo que eles precisavam de uma igreja, de um hospital, né, de uma casa de cultura, de um teatro, de alegria, de um bar, né? E aí foi se formando as cidades, não eram só os trabalhadores, não eram só os moradores, né? E aí essa fusão de construção do governo, essa organização social das cidades, trouxe o governo com a cidadania, trabalhando a cidadania, a gente começou a trancar as portas, não confiar em todo mundo, cuidar da família, né, preservar a idoneidade, né, moral e a honra das famílias, dos comércios, né, os comércios também que tinham trancar, senão eles seriam saqueados, e da doutrina. A igreja teve uma grande participação para mostrar para os cidadãos que eles precisavam cultuar a ética também, que no caso da cidadania é chamado ética, mas na doutrina é chamada de virtudes teologais e cardeais. E quando eu falei que as crianças começam a estudar nas fábulas, elas estudam nas fábulas já as virtudes humanas, e as virtudes humanas têm muito a ver com cidadania, viu? Não é tanto com a igreja, são muito similares, mas as virtudes da cidadania são diferentes das virtudes da igreja, mas são similares, porque têm o mesmo objetivo, de cultuar no cidadão uma boa ética moral, e que é os pensadores, né, Aristóteles, e etc, Platão, né, eles cultuam o quê? Uma ética moral e de linearidade no cidadão para que ele seja bom convivendo com os outros, viu? Então hoje eu falei com vocês aí sobre 2 quesitos, né? Fortalecer as instituições de fiscalização e investigação, e na educação a cultura política, que é muito importante para que nós entendamos como funciona o Estado, o governo, as relações sociais e os nossos direitos e os nossos deveres e como nós podemos gozá-los.